O juízo anunciado em Naum revela uma verdade pouco ensinada hoje. A paciência de Deus tem limite. O livro nos revela um aspecto do caráter de Deus que hoje raramente é enfatizado nos púlpitos. O juízo de Deus não é arbitrariedade, ele é a resposta santa à opressão, ao pecado não arrependido e à rejeição persistente da sua palavra. Mas por que Deus esperou tanto tempo antes de agir? Quer saber mais? Fica comigo e entenda essa análise que confronta diretamente a ideia de que Deus apenas tolera o pecado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, prepare-se para mergulhar em uma jornada pelo livro do profeta Naum, um dos profetas menores do cânon protestante. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal. Nesse vídeo, seguimos a nossa viagem no tempo e na história que moldou a fé judaico-cristã. Que bom ter você aqui novamente, obrigado pela sua companhia. Vamos entender o contexto histórico. O profeta Naum exerceu o seu ministério no século 7 a.C., quando o Império Assírio dominava o Oriente Próximo e Nínive era a capital. Sua mensagem anuncia o juízo de Deus contra Nínive pela violência, idolatria e opressão, trazendo consolo a Judá ao afirmar que Deus julgaria o opressor e libertaria o seu povo. Muitos cristãos conhecem Nínive por causa da pregação de Jonas, quando a cidade se arrependeu e Deus suspendeu o juízo. Mas Naum nos mostra algo igualmente bíblico e necessário. O que acontece quando o arrependimento não permanece? Ele não é um texto confortável, mas é essencial para compreendermos a santidade de Deus e a fidelidade dele à própria palavra. Naum profetizou em Judá, e sua mensagem teve como alvo Nínive, a capital do Império Assírio. Estamos cerca de 100 a 150 anos depois de Jonas, por volta do ano 612 a.C. O Império Assírio, que um dia se humilhou, voltou a praticar violência, crueldade e arrogância. A Assíria era conhecida por sua brutalidade, por subjugar os povos, destruir cidades e espalhar o terror. E é nesse contexto que Deus levanta Naum para anunciar que o juízo estava determinado. O capítulo 1 apresenta justiça e misericórdia. Logo no início do livro, Naum nos apresenta quem Deus é. Ele afirma que o Senhor é zeloso e, embora soe estranho, ele também diz que o Senhor é grande vingador, cheio de indignação contra a injustiça. Mas ao mesmo tempo, deixa claro que Deus é tardio em irar-se e grande em poder. Ou seja, o juízo não é impulsivo nem arbitrário. Por isso, Deus esperou tanto tempo antes de agir. Deus não age por capricho. Ele suporta por muito tempo, mas não inocenta o culpado. A paciência divina não significa indiferença moral. Esse ponto é fundamental. Naum não descreve um Deus irado sem critério, mas um Deus santo que responde à opressão e ao pecado persistente. A justiça de Deus não é uma falha do seu caráter, ela é parte da sua santidade. Quando o mal se torna estrutural, quando a violência passa a definir uma sociedade, o silêncio de Deus não dura para sempre. O capítulo 2 descreve a queda de Nínive. Agora, a profecia avança para a ruína de Nínive. A linguagem é poética, forte e vívida. Naum descreve o avanço dos inimigos, os muros sendo rompidos e a cidade entrando em colapso. O que chama a atenção aqui é a certeza do juízo. Não há dúvida, não há condição, não há apelo ao arrependimento, como nos dias de Jonas. O tempo da advertência havia passado, agora o anúncio é de execução. Isso nos ensina algo importante. Há momentos em que Deus chama ao arrependimento e há momentos em que ele confirma o juízo. Ignorar essa verdade produz uma visão distorcida de Deus, como se ele fosse eternamente tolerante ao pecado, sem nunca agir com justiça. O capítulo 3 mostra as razões do juízo de Deus. No terceiro capítulo, Naum deixa claro o motivo da condenação. Nínive é chamada de cidade sanguinária, cheia de mentiras e violência. Alguns motivos da destruição são devassidão espiritual, corrupção política e imoralidade.
Deus não condena Nínive apenas por ser um império estrangeiro, mas por sua crueldade, opressão e rejeição contínua da verdade. O juízo é apresentado como justo, público e inevitável. Aqui, o livro de Naum se conecta diretamente à realidade da igreja de hoje. Deus não mudou. O mesmo Senhor que julgou Nínive continua sendo santo e justo. A tolerância ao pecado não substitui arrependimento verdadeiro. A aparência religiosa não é sinônimo de transformação. Uma fé que não produz mudança de vida corre o risco de repetir o mesmo erro de Nínive. Conhecer a verdade, experimentar misericórdia, mas não perseverar nela. O apóstolo Paulo expressa essa tensão de forma clara quando diz para considerarmos tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Separar essas duas coisas gera desequilíbrio espiritual. Amar apenas a graça e ignorar a justiça produz superficialidade. Temer apenas o juízo e ignorar a misericórdia produz legalismo. Naum nos chama ao equilíbrio bíblico, de um princípio teológico profundo e entendido como um paradigma central das Escrituras e também como um mistério divino. Não existe graça sem justiça, nem juízo sem misericórdia. É importante entender que Naum não contradiz Jonas. Pelo contrário, ele o complementa. Jonas revela a misericórdia de Deus diante do arrependimento. Naum revela a fidelidade de Deus à sua justiça quando o arrependimento é rejeitado. Ambos mostram que Deus é coerente consigo mesmo. O livro de Naum nos ensina que a santidade de Deus não é negociável e que sua paciência tem um propósito: conduzir ao arrependimento genuíno. Compreender essa mensagem nos ajuda a valorizar a graça sem banalizá-la e a temer a Deus de forma verdadeiramente bíblica. A derrota de Nínive e a restauração de Judá revelam a soberania de Deus na história e sua retidão em julgar, razões para a esperança daqueles que nele confiam. Esse não é apenas um livro sobre juízo passado, mas um chamado permanente à fidelidade diante de um Deus que é ao mesmo tempo misericordioso e justo. E então, você sabia? Agora que conhece esse panorama, te convido a ler o livro completo e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos o livro do profeta Abacuque. Se ainda não assistiu aos vídeos anteriores dos profetas Miqueias, Jonas, entre outros, eu vou deixar de sugestão os cards na tela e os links na descrição. Gostou? Comente, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o canal. Assim, o YouTube reconhece o vídeo como relevante e recomenda para mais pessoas. E você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se possível, compartilhe e considere se inscrever no canal. E ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos Ol, eu fico por aqui, siga por aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão. Que Deus nos abençoe, até lá.